porque é o rei do Baião. Ah, moleque, uma homenagem a um forrozão que eu me amarro, Luiz Gonzaga, por isso eu vim com essa camisa aqui para homenagear a esse grande cara. E quem não assistiu ao filme Gonzaga de Pai para Filho, assista porque o filme é sensacional. Cai aquela lagriminha assim do mangá, tá ligado? Aquele desenhozinho do mangá, do japonês, que cai uma gotinha assim de lágrima. Cai uma gotinha de lágrima. Vem comigo, que o bagulho é doido. Questão número 11 é agora. Vamos que vamos. Vamos lá. PGJ-CE, Ceará na lista 2013. Ó Ceará, Fortaleza, tamo junto. Vamos lá, número 11. Está clara e correta a redação deste livro e comentário sobre o texto. Então ele quer a opção correta, né? Vamos ver a letra A. O que admirou o autor na cena quando o cego reconhece as formas do carro é que dava a impressão... O que admirou o autor foi... Observe, eu não posso mudar do passado para o presente só porque eu acho bonito. Não, não é assim que a banda toca. O que admirou o autor foi isso aqui, ó. Foi isso que admirou o autor. Então eu não posso usar o presente uma vez que eu estou com uma ideia de passado. Olha a correlação verbal, hein? Eu tenho que manter a harmonia de sentido entre os verbos. Então, o que admirou o autor foi que dava a impressão de que ele podia ver muito bem, no caso o cego, né, as paisagens magníficas que normalmente lhe negam. Letra B. Então, a letra A está errada, erro de correlação verbal. B. Expressões como vasto diagrama e mundo geométrico devem de ser atribuídas ao cego. Olha, alguns gramáticos criticam esse devem de ser, essa preposição aqui dentro dessa locução verbal, outros dizem que não há problema, enfim. Mas vamos achar o erro de fato da letra B. Expressões como vasto diagrama e mundo geométrico devem de ser atribuídas ao cego em virtude dele caminhar, com segurança em espaços cujo domínio lhe se assegura. Tem dois erros aqui, vamos lá. Em virtude dele caminhar. Quem é que vai caminhar? Não é ele? Então, de acordo com a maioria dos gramáticos, e a FCC adota essa postura tradicional, eu não posso ter a contração da preposição de com o pronome ele, uma vez que o pronome ele tem função de sujeito do verbo caminhar. Então, deveria ser em virtude de ele caminhar com segurança. Essa contração aqui, antes do verbo, não está adequada. Beleza? A preposição fica separada do pronome. Em virtude de ele caminhar com segurança em espachos é ótimo, né? Em espaços cujo domínio ele se assegura. Quem se assegura de alguma coisa. Portanto, a preposição de vai ficar antes do pronome relativo. Nessa altura do campeonato, você já sabe que isso é uma regra obrigatória. Então, deveria ser em virtude de ele caminhar com segurança em espaços de cujo domínio ele se assegura. Então, ele se assegura do domínio. Vamos lá, letra C. O vocabulário usual da geometria, no primeiro parágrafo, observe que no primeiro parágrafo é uma adjunta adverbial intercalada e por isso as vírgulas estão ok. O vocabulário usual da geometria, no primeiro parágrafo, aplica-se ao modo preciso e calculado pelo qual um homem cego se orienta. Quem se orienta? Se orienta por um modo. Que modo é esse? Um modo preciso e calculado. Então, aplica-se ao modo preciso e calculado pelo qual um homem cego se orienta no espaço por onde caminha. Quem caminha, caminha por algum espaço. Cara, a letra C não tem erro nenhum. Consequentemente, só posso dizer que ela é o gabarito. Vejamos a opção D. E a cabeça erguida e a bengala batendo compassada no chão indiciam que o cego caminha sem hesitar aonde ele sabe que as formas se interpretam tão bem como se fossem visíveis. Aonde? Meu camarada, você só usa aonde se algum termo dentro do texto estiver exigindo a preposição a. Mas eu não tenho nenhum verbo, nem antes nem depois, que exija essa preposição a para que ela se aglutine com o advérbio onde, formando a expressão aonde. Além disso,
Os gramáticos dizem que só se usa aonde quando há uma ideia de deslocamento, beleza? E não há uma ideia de deslocamento no contexto. Portanto, deveria ser que o cego caminha sem hesitar onde ele sabe que as formas se interpretam tão bem como se fossem invisíveis. Vejamos o erro da E. Parece nos advertir o autor do texto que as pessoas que enxergam são por vezes tomadas por aflições em cujas os cegos... Nossa! 2 erros. O pronome relativo cujo concorda em gênero e número com o termo que vem depois. Só que o termo que vem depois está no masculino plural. Cujas está no feminino plural, então já tem um erro de concordância. Agora, para piorar a situação, eu tenho um artigo masculino plural antes de cego. E aí, meu camarada, saiba de uma vez por todas e nunca mais esqueça disso, nunca mais se esqueça disso, nunca vem artigo depois do pronome relativo cujo, nunca, nem antes nem depois, beleza? Então, está errado por esse motivo. Agora, não acabou não. As pessoas que enxergam são por vezes tomadas por aflições em cujas os cegos não se deixam assaltar por seus trejeitos seguros. O ideal nesse contexto, cara, seria dizer assim, quer ver, ó? São por vezes tomadas por aflições pelas quais os cegos não se deixam assaltar. Os cegos não se deixam assaltar por aflições, então pelas quais. Beleza? Show de bola. Número 12, vamos que vamos. Cara, eu preparei essa questão antes e eu vou dizer uma coisa para você. Eu achei essa questão obscura, nublada, difícil, mas dá para resolver. Então eu vou me esforçar ao máximo para tentar fazer você entender. Vamos lá, número 1, fiquei velho. Número 2, supunha haver vantagens na velhice. 3, não desfruto de vantagens em minha velhice. Aí o cara diz assim, as frases acima articulam-se com correção e coerência neste período único. Ou seja, o cara vai unir todas as 3 frases formando uma só, mantendo o mesmo sentido. E com correção gramatical. Vamos analisar a letra A. Mesmo que supusesse haver vantagens, não as desfrutei quando fiquei velho. Observe o seguinte, quando você diz mesmo que supusesse haver vantagens, o cara está colocando em xeque se havia ou não vantagens. Mas o tópico 2 diz que ele afirma que ele supunha sim haver vantagens na velhice. Quando o cara coloca mesmo que supusesse haver vantagens, tipo, o cara coloca em xeque se ele mesmo supunha ou não se havia vantagens na velhice. Mas o sentido original indica que ele afirma que ele supunha haver vantagens na velhice. Portanto, o início da letra A não tem o mesmo sentido que a frase 2. A frase 2 diz, supunha haver vantagens na velhice. Agora, na frase inicial, na oração inicial da letra A, o cara diz assim, mesmo que supusesse haver vantagem, ou seja, mesmo que ele mesmo supusesse haver vantagens, ou seja, é colocado em xeque se ele supunha ou não haver vantagem. Só que o número 2 afirma que ele supunha sim haver vantagens na velhice. Então, há uma mudança de sentido logo de cara na letra A. Na letra B, portanto, há uma mudança de sentido na letra A, não pode ser a letra A. Na letra B, eu tenho um outro problema, observe. Embora supusesse haver vantagens, aqui o cara não coloca em xeque se ele supunha ou não. Aqui está claro que ele supunha haver vantagens na velhice. Embora supusesse haver vantagens, minha velhice não me fez desfrutá-las. O tópico 3, a frase 3, diz que ele não desfruta de vantagens na velhice dele. E não que a velhice não o faz desfrutá-las. Em outras palavras, ele é que não desfruta das vantagens na velhice. A velhice não é culpada de provocar isso nele, de fazer ele não desfrutar. Beleza? Então, há uma troca de sentido em relação à frase 3. Vamos para a letra C, que diz assim, ao ficar velho, supus que houvessem vantagens na velhice, mas não teve nenhuma.
Cara, tem dois erros aí. Primeiro erro é houvessem. O verbo haver, no sentido de existir, jamais fica no plural. Então deveria ser, ao ficar velho, supus que houvesse vantagens na velhice, mas não teve nenhuma. Outro erro aqui da letra C é o verbo ter com o sentido de existir. Por que é um erro? Na verdade, não é um erro em si. É apenas uma forma coloquial no uso do verbo ter. Que forma coloquial é essa? Que forma coloquial é essa, meu camarada? A forma coloquial é usar o verbo ter no sentido de existir. Tá certo? Por que o verbo ter, no sentido de existir, é coloquial? Bem, os gramáticos é que determinam isso. E não só os gramáticos determinam isso, como também nós mesmos percebemos que usamos o verbo ter no nosso dia a dia e por isso chamarmos de coloquial o uso do verbo ter no sentido de existir. Então, porra, tudo bem, Pestana, entendi, mas o que eu deveria fazer então? Ao ficar velho, supus que houvesse vantagem na velhice, mas não houve nenhuma. Então, para você usar o registro formal, o registro culto da língua, o ideal é usar o verbo haver com o sentido de existir, ou propriamente o verbo existir. Quer dizer, mas não existia ou existiu nenhuma. Beleza? Show de bola. Letra D. As vantagens que supus para a minha velhice, não desfrutei quando a ela cheguei. Cara, eu não vou nem olhar o sentido, se mudou ou se não mudou. Não pode haver crase antes de pronome pessoal. Não pode haver crase antes de pronome pessoal. Então, esse acento indicativo de crase provoca incorreção. Letra E, que é a última opção e que é o gabarito, diz assim: tendo ficado velho, não desfruto das vantagens que supunha haver na velhice. Então, observe. Depois de ter ficado velho, ou a partir do momento em que eu fiquei velho, ou a partir do momento em que a minha velhice chegou, não desfruto das vantagens que supunha haver na velhice. Então, depois de ter ficado velho, não desfruto das vantagens que supunha haver na velhice. Eu tenho essa primeira ideia, que é a ideia 1. Eu tenho essa segunda ideia aqui, que é a ideia 2. E eu tenho essa ideia aqui, que é a ideia 3. Beleza? Tudo isso numa frase só, num período só, correto, coeso e coerente. Vamos partir, portanto, para a próxima questão. PGJ Ceará Técnico 2013, número 13. Ainda não fazemos uma ideia clara do que deveria representar para todos nós a globalização da economia, das comunicações e da cultura. Aí o cara diz assim: uma redação alternativa para a frase acima em que se mantém a correção e a lógica está em. Então ele quer que você marque a opção em que seja mantida a correção e a lógica. Então observe a letra A. Não temos ainda uma ideia clara do que a globalização da economia, das comunicações e da cultura deverá representar para todos nós. Observe o seguinte. Essa vírgula está errada porque está separando o verbo do seu complemento, que no caso é um objeto direto, uma vez que o verbo ter é transitivo direto. Essa vírgula não pode separar o verbo do complemento, portanto ela está errada, já sei que a letra A não é o gabarito. Continuando, não temos ainda uma ideia clara do que a globalização da economia. Observe, da economia é um adjunto adnominal que se refere à globalização. Portanto, eu não posso ter uma vírgula separando o adjunto adnominal do substantivo a que ele se refere, que no caso é globalização. Continuando, não temos ainda uma ideia clara do que a globalização da economia, das comunicações e da cultura deverá representar para todos nós. Note que uma ideia clara do que a globalização da economia, das comunicações e da cultura, ou melhor, perdão, não temos ainda uma ideia clara do que a globalização da economia, das comunicações e da cultura deverá representar para todos nós. Ou seja, o sujeito da locução verbal deverá representar é a globalização da economia, das comunicações e da cultura. Observe que há uma vírgula separando o sujeito do verbo. Portanto, há 3 erros aí de pontuação na letra A, consequentemente não é o gabarito. Vejamos a letra B, né? Vamos lá. Nenhum de nós pode afirmar
que já tem uma ideia clara. Opa, erro de cara, olha aí, ó. Nenhum de nós pode afirmar que já tem. Note que o verbo ter aqui está na terceira pessoa do plural, uma vez que vem com acento circunflexo. Concorda comigo? Só que não faz sentido o verbo ter estar na terceira pessoa do plural, tampouco que haja acento circunflexo, porque ele se refere a nenhum de nós. Então, nenhum de nós pode afirmar que já tem uma ideia clara. Percebe que o verbo ter se refere a nenhum de nós? Tranquilo? Beleza? Show de bola. Coisa linda. Nenhum de nós pode afirmar que já tem uma ideia clara do que a globalização da economia, das comunicações e da cultura virão a representar para todos nós. Note que o sujeito de virão a representar para todos nós é a globalização da economia, das comunicações e da cultura. Então deveria ser virão? Não, deveria ser virá. Uma vez que o núcleo do sujeito está no singular. Então, meu camarada, a globalização virá a representar para todos nós. Erro de concordância clássico. Vamos para a questão, ou melhor, para a letra C. Ainda não se tem uma ideia clara do que a globalização da economia, das comunicações e da cultura deverá representar para todos nós. Alguns erros, vamos lá. Ainda não se tem uma ideia clara. Ou seja, o verbo ter está na terceira pessoa do plural com acento circunflexo, mas o problema é que o sujeito do verbo ter é uma ideia clara, que tem um núcleo no singular. Se tem um núcleo no singular, o verbo ter não pode ficar no plural com acento circunflexo. Então, eu tenho que tirar o acento circunflexo e, além disso, observe que como uma ideia clara é o sujeito do verbo ter, ou seja, ainda não se tem uma ideia clara, equivale a dizer que uma ideia clara ainda não é tida. Há uma vírgula entre o verbo e o sujeito. Eu não posso ter uma vírgula entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o sujeito. Beleza? Essa vírgula, portanto, é um erro. Então, eu tenho um erro de concordância, de acentuação, de pontuação logo de cara. Ainda não se tem uma ideia clara do que? Ainda não se tem uma ideia de alguma coisa. Note que do que a globalização, blá, 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 até o fim, é o complemento nominal do substantivo ideia. Quem tem uma ideia de alguma coisa. Entre o substantivo e o seu complemento, não pode haver vírgula de maneira nenhuma. Beleza? Então, erro de pontuação. Uma ideia clara do que a globalização da economia, das comunicações e da cultura deverá representar para todos nós. Um outro erro é, novamente, olha aí, ó, a globalização da economia, das comunicações e da cultura deverá representar para todos nós. Há uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Essa vírgula, portanto, é um erro. Beleza? Letra D. Até o momento, ainda não foi possível ter uma ideia clara do que a globalização da economia, das comunicações e da cultura deverão representar para todos nós. Meu nobre, a globalização da economia, das comunicações e da cultura é o sujeito. Eu não posso ter entre o sujeito e o verbo uma vírgula. Além disso, o núcleo do sujeito está no singular, que é globalização. Portanto, o verbo deverá estar no singular e não no plural. Deverá. Portanto, gabarito letra E é a única opção correta. Não temos vírgula. Até o momento, vírgula. Até o momento é a adjunta adverbial intercalada e por isso as vírgulas estão ok. Não temos, até o momento, uma ideia clara do que a globalização da economia, das comunicações e da cultura deverá, olha aí, ó, a globalização da economia, das comunicações e da cultura deverá representar para todos nós. Então, a pontuação e a concordância estão ok. Partamos para a próxima questão, que é a de número 14. Vamos lá. PGE Bahia. Vai lá, povo baiano. Povo baiano arretado. Vamos lá, meu camarada. Você que é baiano não pode garotear na questão número 14. Então vem que vem com tudo. PGE Bahia, analista de procuradoria 2013. 14. Está inteiramente clara e correta a redação deste livro e comentários sobre o texto. Letra A. Cara, em enunciados como esse,
em que o cara fala, está inteiramente clara e correta a redação deste livro, comentário sobre o texto. Se você for voltar ao texto para analisar opção por opção, você está ferrado. Você vai ficar numa questão e 2 horas já vão acabar com a tua vida. Você vai ficar 2 horas numa questão só, imagina. Porque vai ter que olhar o texto todo, opção por opção. E o que esse enunciado quer dizer é... O que o cara da banca está querendo dizer é o seguinte, irmão, você que está fazendo essa questão aí, marca a opção correta, por favor, e parte para outra. Beleza? É isso que o cara está querendo. Ele quer que você marque a frase que esteja correta. Ponto. Clara e correta. Normalmente, questões desse tipo você mata só pela análise gramatical. Quando eu falo normalmente, é tipo, sei lá, 95% das vezes, no mínimo. Letra A. O poeta Ferreira Goulart, sendo inclusive um militante político, deixou em seu poema a convicção de que a hipótese da arte vencer tais divisões é verdadeira. O que vai vencer tais divisões? Não é a arte. Então eu não posso ter a contração da preposição com o artigo aqui. Eu tenho que fazer assim, ó, de a arte vencer tais divisões. Porque eu não posso ter, de acordo com os gramáticos tradicionais, um sujeito preposicionado. Então, como não pode haver contração de preposição com o sujeito de um verbo no infinitivo, a coisa tem que ficar da maneira como está aqui, ó, separadinha. De a arte vencer. Então, há um erro aqui, uma vez que não se pode ter contração antes de sujeito de verbo no infinitivo. Letra B. O poeta Ferreira Goulart, também um militante político, considerou a hipótese de que a arte concilia os antagonismos que frequentemente vivenciamos. E aí? Não há erro nenhum, né? A letra B me parece ser o gabarito. Como eu não me lembro do gabarito dela, eu vou partir para a letra C. Mas a letra B não parece estar errada, não. Letra C. As contradições pessoais e sociais que o poeta e militante Ferreira Goulart instaura são comuns também em nós, que as abrigamos via de regra. Cara, o único erro assim crasso que eu vejo aqui é a expressão via de regra, que na verdade não é assim que se escreve. A expressão correta é por via de regra. Tá certo? É muito comum a gente usar via de regra na linguagem coloquial, mas a expressão correta é por via de regra. Beleza? Talvez uma outra razão que fizesse a letra C estar errada, e aí eu estou com dúvida, é a possibilidade de haver uma vírgula aqui. Porque raciocina. O cara diz assim, ó, são comuns também em nós, que as abrigamos por via de regra. Pô, não tem como restringir nós. Bom, pelo menos eu acho que não tem como restringir nós. E aí, para mim, essa oração deveria ser oração subordinada adjetiva explicativa. Eu acho que faz muito mais sentido que ela seja explicativa, explicando o nós. Porque restringir a ideia de nós, para mim, é um tanto estranha. Ficaria um pouco incoerente. De qualquer maneira, a letra C está errada porque a expressão certa é por via de regra, e não só via de regra. Vejamos a letra D de jeans. Por sermos intimamente antagônicos, prova-nos o poeta e militante político. Eu peço desculpa por esse espaçamento aqui, né? Deveria estar tudo juntinho. Prova hífen nos, sem o espaçamento entre... no hífen, né? Entre prova e nos, enfim. Você já entendeu, né? Eu aqui estou me enrolando. Mas vamos lá. Foi só um erro na hora de escrever a questão, tá, galera? Não é um erro da letra D. O erro da letra D é outro. Vamos lá. Por sermos intimamente antagônicos, prova-nos o poeta e militante político Ferreira Goulart que se traduz o que há de inconciliável na arte de sermos nós mesmos. Olha, a letra D não tem erro gramatical nenhum, mas ela está um tanto obscura. É uma frase obscura, é uma frase com sentido que não dá para decifrar. E é por isso que a questão 14 traz no enunciado a seguinte informação. Está inteiramente clara. E aí eu te pergunto, está inteiramente clara a letra D?
Se você entendeu o que a letra D quis dizer, eu não entendi. Eu vou ler de novo. Por sermos intimamente antagônicos, prova-nos o poeta e militante político Ferreira Goulart que se traduz o que há de inconciliável na arte de sermos nós mesmos. Pô, raciocina comigo. Se nós somos intimamente antagônicos, como é que o poeta e militante político Ferreira Goulart consegue traduzir o que há de inconciliável na arte de sermos nós mesmos? Porque se nós somos, de fato, intimamente antagônicos, como é que ele consegue traduzir isso? Entende o que eu quero dizer? Se nós somos intimamente antagônicos, como é que ele pode dizer que se traduz o que há de inconciliável na arte de sermos nós mesmos? Entende? Então, se somos intimamente antagônicos, como é que se vai traduzir isso? Eu não sei, a frase está obscura, ela não está clara. Letra E. Militante político e poeta, Ferreira Goulart expõe que a tradução de uma parte é possível na outra. Que parte? Que outra? Desde que se espelhem conforme o critério de serem traduzidas. Eu também não entendi essa frase está obscura. Ou seja, se eu espelhar a tradução de uma parte na outra, conforme determinado critério, o que vai acontecer? Enfim, a frase não está clara. Eu não sei exatamente o que o cara quer dizer com a letra E. A frase está obscura. Consequentemente, a letra E não pode ser o gabarito. Bem, eu vou ficar, portanto, com a letra B, que não tem erro gramatical nenhum e que está totalmente clara. E assim eu caminho para a questão número 15. Será que dá tempo? Vou descobrir agora. Se eu passar um pouquinho, não briga comigo não. A frase em que todos os termos estão corretamente grafados e empregados é, letra A, não quero que nada de mal lhe aconteça. Lembrando que mal com L é o pai do bem. Hã? Mal com L é o pai do bem? Pô, aqui ó, o pai do bem. Tá vendo esse Ezinho? Ele é uma criancinha e o L é o papai dele, que é grandão. Ah, moleque! Eu aprendi assim na escolinha da tia Teteca e nunca mais esqueci. Então, quando você quiser usar mal com L equivale a bem. A maioria das vezes. Quando eu falo maioria, é maioria esmagadora. Tá certo? Então, mal com L, bem. Mal com U, bom. São antônimos, né? E aí você substitui um por outro no contexto e vai ver se dá samba. Então, vamos lá. Não quero que nada de mal lhe aconteça. Ou seja, não quero que nada de bom lhe aconteça. Então, bom, mal, com U. Nem que volte a ser assaltado por aquele insistente mau humor. Insistente bem-humor? Não. Insistente mau humor. Que o faz tão intolerante para com os amigos. Então tem um erro aí de ortografia. Deveria ser mal com U. Letra B. Ele ainda não conseguiu entender por que seu time do coração sofre tantos reveses num campeonato que teria chances reais de conquistar. Não falem do meu Flamengo, tá? Por favor, senão eu vou ficar chateado com você. Hashtag chateado com I. Beleza? Vamos lá. Letra B. Ele ainda não conseguiu entender por que razão, por qual razão, por qual motivo. E toda vez que o porquê equivaler a por qual razão, por qual motivo, ele se escreve separadamente, não juntinho. Separado. Por espaço que. Ele ainda não conseguiu entender por que seu time do coração sofre tantos reveses. Cara, reveses é o plural de revés, com S. Então, o plural de revés é reveses. Num campeonato que teria chances reais de conquistar. Letra C. Ele vive as turras com a namorada. As turras é o modo como ele vive. E, por ser um adjunto adverbial de núcleo feminino, a crase é obrigatória. Ele vive as turras com a namorada, mas não consegue afastar-se dela, a despeito de estar convencido de que jamais alcançarão a paz. Olha só, a despeito de é uma locução prepositiva. Quando a locução prepositiva é iniciada por A, ela é craseada, desde que o núcleo seja feminino. Só que despeito não é uma palavra feminina, é uma palavra masculina. Portanto, não tem crase. Beleza?
Vamos para a letra D, que diz assim: nos dias onde ele emerge na leitura dos romances policiais, ninguém logra atrair sua atenção para longe do mundo de Miss Marple ou de Hercule Poirot. Sei nem como pronunciar isso, mas enfim. Nos dias indica tempo e onde indica lugar. Eu não posso retomar uma ideia de tempo com uma ideia de lugar. Então deveria ser nos dias quando ele emerge na leitura, aí sim estaria ok. Letra E, por exclusão, só pode ser o gabarito. Apanhado em flagrante delito, o acusado tentou justificar-se, pretextando uma insanidade momentânea, mas ninguém na delegacia lhe deu ouvidos. Cara, a vírgula está ok, a concordância está ok, a regência está ok. Eu absolutamente não tenho o que dizer da letra E. Se você tem alguma dúvida, manda um e-mail para mim, fernandopest@yahoo.com.br. Achei essa questão bem relax em relação a outras que a gente viu mesmo nesta aula. Beleza? Beijo do gordo, ou melhor, beijo do baixinho, do magro, dentuço, nariz de batata e a gente volta. Galera, olha pra mim. Fui. Daqui a pouco a gente volta.